Shalom, Leculan, Shalom a todos. Hoje é dia 10 de abril do ano de 2025 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 12 de Nissan do ano 5785, contando a partir da criação. Passei aqui rapidamente para trazer aqui uma reflexão referente à paraxá semanal, a paraxá Tzav. Essa semana nós estamos estudando a paraxá de Tzav, que se encontra no livro de Vaikra, livro de Levítico, capítulo 6, verso 1, até o capítulo 8, verso de número 36. A expressão Tzav significa, traduzindo para o português, comando, ordem, palavras que foram ditas de Hashem, de Deus, para Moshe, conforme nós aprendemos aqui na nossa paraxá. A paraxá Tzav, na verdade, é uma continuação das leis de Vaikra, porém, uma das coisas que nós percebemos nessa paraxá é que alguns detalhes e algumas mitzvot são acrescentadas nessa paraxá. Então daqui eu quero trazer uma lição para nós. Temos aqui a ideia, a importância de nós conhecermos os detalhes das mitzvot, dos mandamentos, para praticá-los no nosso dia a dia. Isto é, nós devemos entender a vontade de Hashem, nós devemos compreender o que Deus quer de nós. No nosso caso, nós que somos das nações e seguimos as 7 leis Ben Noach, é importante nós sabermos como funciona a proibição da idolatria. Precisamos entender o que significa não blasfemar contra o nome de Hashem, contra o nome de Deus. Precisamos compreender o que significa na prática e os detalhes das 7 leis Ben Noach, porque por meio delas nós podemos sim elevar a nossa alma e fazer a vontade de Hashem na face da terra. Muito bem, então a grande lição para nós é que nós devemos levar a sério a execução da vontade de Deus. Então eu separei aqui uma frase do Humash que diz para nós: devemos levar a sério nossa execução da vontade de Deus. Então, se aquilo é um mandamento bíblico, é um mandamento da Torá, nós precisamos levar a sério, isto é, cumprir exatamente conforme manda a Alahá, conforme manda a vontade de Deus descrita na Torá. E o comentário aqui do Humash fala para nós: devemos levar a sério nossa execução da vontade de Deus, mostrando empenho constante para aprimorá-la qualitativamente e expandi-la quantitativamente. Então a lição que nós aprendemos aqui, referente aos mandamentos de Deus, é que devemos aplicar o princípio de qualidade, isto é, praticar os mandamentos com os seus detalhes, com qualidade. Se Hashem falou para nós não praticarmos idolatria, vamos entender o que é idolatria e evitá-la para não errarmos contra a vontade de Hashem. E o Humash fala para nós que devemos aplicar o princípio da qualidade, mas também o princípio da quantidade. Isto é, devemos a cada dia progredir, guardar mais os mandamentos de Deus com qualidade, no nosso caso, as 7 leis Ben Noach. Quanto mais percebemos a ordem de Deus nos mandamentos, seu desejo urgente que os executemos, mais cuidado tomaremos para cumpri-los corretamente. Então a ideia, rapidamente, que eu quero trazer aqui na paraxá de Tzav, que significa comando, que significa ordem, uma referência de quando Hashem vai dar um comando, vai dar uma ordem para Moshe, para os filhos de Israel, referente a alguns mandamentos, referente a algumas mitzvot. O livro de Vaikra, a paraxá Tzav, que está em Levítico capítulo 6 até o capítulo 8, nos emite esse recado
essa mensagem: praticar os mandamentos de Deus sempre com qualidade, observando os seus detalhes. Isto é, devemos aplicar seriedade ao cumprirmos a vontade de Deus e a vontade de Hashem. É essa a ideia e esse é o princípio aqui na nossa paraxá. Está escrito no livro de Provérbios, capítulo 6, verso 23, as seguintes palavras: cada mitzvah, cada mandamento é uma lâmpada. Então, o próprio Tanar, o próprio livro de Provérbios, fala para nós que cada mitzvah, cada mandamento de Deus é uma lâmpada para nós. E está escrito também no livro de Eclesiastes que quando nós temos o entendimento da vontade de Deus, da vontade de Hashem, quando temos o entendimento das mitzvot, dos mandamentos de Hashem, isto resplandece, ilumina o nosso rosto. Que nós possamos então pegar essa paraxá semanal da Torá, que se chama Tzav, comando, ordem, e extrair esse princípio. Devemos olhar para os mandamentos de Deus com um olhar carinhoso, observando na risca os detalhes, os mandamentos que Deus nos ordenou. E nós sabemos que para um Ben-Noach cumprir a vontade de Hashem, ele precisa guardar os 7 mandamentos. Não praticar idolatria, não blasfemar contra o nome de Deus, não assassinar, não roubar, não praticar relações proibidas, praticar atos de bondade e não maltratar os animais. Mandamentos esses que estão registrados na Torá escrita e na Torá oral. Tzav, comando. Este é o comando de Deus para guardarmos os seus mandamentos com qualidade e sempre aumentando o cumprimento dos mandamentos. E aí nós vamos desfrutar do que está escrito em Provérbios capítulo 6, verso 23. Cada mitzvah, cada mandamento é uma lâmpada para nós. Então que possamos sim andar neste caminho, fazendo a vontade de Hashem, fazendo a vontade de Deus, porque fazendo a vontade de Deus, nós vamos ter uma lâmpada diariamente nas nossas vidas. Paraxá Tzav. Shabbat Shalom a todos. Amém, amém.